Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o investigador Énio de Sousa, coordenador do Departamento Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. Muito obrigado por ter vindo. Viveu 16 anos em Macau, esteve na criação do Instituto Cultural, foi inclusivamente diretor do Departamento de Animação Cultural. Já vamos falar destas questões. Certo é que em 99, ano da transferência de administração, deixou Macau com um objetivo na bagagem, que era de divulgar a língua e a música chinesa em Portugal. Passados estes anos, que já não são poucos, perguntava-lhe: tem havido uma evolução positiva em Portugal? Portugal conhece melhor hoje a cultura chinesa do que, por exemplo, em 99? Bom, em relação a essa questão, eu gostaria de dividir em dois períodos. A década de 80 e 90, não é? E o início do milênio. Uma vez que década de 80 e 90, por quê? Finais de 87, portanto, começa a desenhar-se a transição de Macau para a República Popular da China. Então, as últimas das três administrações do território, refiro ao almirante Almeida e Costa, ao engenheiro Carlos Melancia e ao general Vasco Rocha Vieira, não refiro ao professor doutor Pinto Machado, uma vez que só teve 11 meses no território a governar Macau. Portanto, essas três administrações fizeram tudo para dar a conhecer Macau no Ocidente, nomeadamente em Portugal e na Ásia. Portanto, Macau era uma terra, quando eu cá cheguei em 83, com um déficit muito grande em infraestruturas culturais, não é? Ora, então esse primeiro conhecimento do que é Macau, da importância de Macau, das relações Portugal-China através de Macau, portanto, começa a ser conhecido em Portugal, não é, mais intensivamente nas décadas de 80 e 90, com acentuação na década de 90. Portanto, começa a surgir uma série de instituições, uma série de iniciativas ligadas a Macau, China, não é? É criado na década de 80, finais da década de 80, a missão de Macau em Lisboa, não é? A atual Delegação Econômico-Comercial de Macau, que representava o governo de Macau em Portugal. Criada em 94, salvo erro, a Fundação Oriente, que mais tarde vai dar origem ao Museu do Oriente, que é inaugurado em 2008. É criado o Centro Científico e Cultural de Macau, a Fundação Jorge Álvares, portanto, e ao lado dessas instituições que foram criadas, começaram a surgir uma série de iniciativas relacionadas com Macau, China. Ora, o segundo momento, chegamos em 99, dá-se a transição de soberania de Portugal para a República Popular da China, mas o movimento China em Portugal continuou. Isso tem a ver, portanto, com a China. A China começa a ter o domínio econômico, o protagonismo econômico internacional. Ora, e a partir do início do segundo milênio, todo mundo corre atrás da China, não é? Portanto, e isso não acaba. A China está cada vez a crescer, não só em Portugal, como em qualquer parte do mundo. A China começa a exportar chineses, a exportar mercadoria, a exportar a língua chinesa com a criação dos institutos Confúcios. Portanto, há toda essa fome de China, não é? Eu lembro, faço mais ou menos um paralelo, quando eu era jovem, na década de 60, que os Estados Unidos tinham o protagonismo econômico, então era um American Dream. Aprendam inglês, que tem o futuro garantido. Hoje, as coisas mudaram. Aprenda chinês, que tem o futuro garantido, não é? E há cada vez mais estudantes a estudar chinês em Portugal. A procura, aliás, devo referir que a língua chinesa é a língua mais procurada no mundo, não é? E em Portugal surgiu nas últimas 2 décadas, portanto, uma série de instituições, escolas, universidades a ministrarem língua e cultura chinesa. E devo dizer que temos um déficit muito grande. Portugal tem um déficit com a China, não é? Temos uma relação secular, relações diplomáticas, políticas, comerciais e culturais com a China, e o ensino da língua chinesa
tem início em Portugal somente em 1992. E não é no meio acadêmico. É um curso livre de língua e cultura chinesa que tem início na missão de Macau em 1992. A primeira universidade a ter um centro de estudos chineses é a Universidade da Aveiro e é um projeto proposto e financiado pela última administração portuguesa de Macau no período do general Vasco Rocha Vieira. Não é? Portanto, é Macau que também dá esse impulso para o ensino da língua chinesa em termos da academia. Ora, eu quando regresso, de facto, penso que encerrei o segundo momento. Hoje temos a China em grande em Portugal, inclusive a comemoração do ano chinês em força até cerca de 2013, 2014, o Ano Novo Chinês foi sempre a minha preocupação, enquanto responsável da área educativa do Museu do Centro Científico Cultural de Macau, fazer pelo menos uma decoração alusiva ao Ano Novo Chinês desde 2000. Isso durou até 2006. A partir de 2007, começamos a celebrar o Ano Novo Chinês com a Embaixada da República Popular da China. Portanto, exposições fotográficas, pequenas apresentações musicais, caligrafia chinesa. Portanto, todos os anos tínhamos a comemoração do Ano Novo Chinês, que de 2014 para cá apanha outra dimensão. Já é o Festival do Ano Novo Chinês, que decorre no Martim Muniz, que eu chamo a Ásia de Lisboa, não é? Já é uma festa popular? Já é uma festa praticamente popular, com adesão quer da comunidade chinesa e também da comunidade portuguesa e outras comunidades de imigração em Portugal, de imigrantes em Portugal. Entretanto, hoje é um grande festival cuja organização é uma ligação da Embaixada da República Popular da China com a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, havia dimensão. Hoje em dia, qualquer português praticamente sabe o que é o Ano Novo Chinês, não é? Voltando à língua, está em andamento. No ano letivo 2015-2016 foi assinado um protocolo entre o Ministério da Educação e o Ramban, que é a instituição na China que gere os institutos Confúcios espalhados pelo mundo. Nesse exato momento, é um projeto piloto que teve início em 2015 e 2016. A adesão das escolas foi, de facto, satisfatória. Temos 12 escolas de norte a sul do país com a opção da língua chinesa e o Ramban envia para Portugal 10 professores chineses. Não é? Portanto, a língua chinesa está a andar. Mesmo no Centro Científico Cultural de Macau, temos um curso de língua e cultura chinesa, um curso livre, que funciona desde 2002. Atualmente eu sou coordenador desse curso de língua e cultura chinesa e pronto, a língua chinesa está a andar. A segunda preocupação, a música. Eu venho deparar que logo que regresso a Portugal há um déficit muito grande, portanto, na divulgação da música chinesa, no conhecimento da música, dos instrumentos musicais chineses por parte dos portugueses. E como nós tínhamos no acervo do museu cerca de 42 instrumentos musicais chineses, propus a criação de um workshop de música chinesa, música e instrumentos musicais chineses. Entretanto, o ateliê é uma coisa básica, eu faço a comparação divido os instrumentos por famílias, os cordofones, os aerofones, a percussão, faço uma comparação com possíveis equivalentes ocidentais, como é o caso do erhu, que é corda friccionada, comparo com o violino, que também é uma corda friccionada, aliás, o erhu no Ocidente é chamado violino de 2 cordas, as cordas dedilhadas, os aerofones e por aí afora, e quando o grupo é um grupo que corresponde, faço uma improvisação rítmica e os participantes vão tocar nos instrumentos musicais chineses, sobretudo instrumentos de percussão, madeira, metal e pela. Entretanto, lançou mesmo um livro que se chama Música e Instrumentos Musicais Chineses em Portugal,
coleção do Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. A obra foi apresentada recentemente em Lisboa e também aqui em Macau, há bem pouco tempo. É um livro que resulta de uma tese de mestrado sobre esta área, fez um levantamento e um estudo sobre os instrumentos chineses em Portugal, com um enfoque nesta coleção do Centro Científico e Cultural. Como é que foi reunido este espólio do Centro Científico e Cultural e também os outros instrumentos? São quase 400 instrumentos chineses que existem em Portugal. Em traços gerais, como é que estes instrumentos chegaram ao país e onde é que estão? Ora, especificamente os da coleção do Centro Científico, que integram a coleção do Centro Científico Cultural de Macau, são enviados para Portugal nos anos 90, no início dos anos 90, salvo erro mesmo, 1990, com dois objetivos. O primeiro objetivo é que a orquestra chinesa, a partir de 1988, deslocava anualmente a Portugal, desculpa-me, ou agrupamentos da orquestra chinesa. E há instrumentos grandes, não é? E o custo do transporte desses instrumentos 2, 3 vezes por ano era muito elevado. Então, Macau, através do Instituto Cultural de Macau, uma vez que a orquestra era e é tutelada, continua a ser tutelada pelo Instituto Cultural da RAEM atual, não é? Optou por comprar esse conjunto de instrumentos e enviar para Portugal. Ora, o que acontece é que, para além deles serem utilizados, logo em 91 há uma exposição de instrumentos musicais chineses organizada pela então Missão de Macau. Em 95 volta a acontecer essa primeira exposição de instrumentos musicais ocorrida em 91, comissariada por uma digna senhora estudiosa de Macau, que é a professora, a doutora Ana Maria Mário, que faço as minhas homenagens, portanto, é já falecida. De facto, fez uma obra em prol da cultura e língua chinesa em Portugal muito grande também. E, entretanto, ela que é a comissária, consegue agregar a esses instrumentos outras espécies de outras coleções. Isso é a exposição que acontece em 1991. Em 95, esse núcleo de 42 instrumentos é um conjunto que tem os instrumentos mais representativos da organologia clássica chinesa, portanto, e essa exposição é itinerante. Portanto, para além de ser inaugurada em Lisboa, na Missão de Macau, decorre por várias cidades do país, não é? A maior coleção que existe em Portugal de instrumentos chineses é no Museu do Oriente. Ora, o Museu do Oriente teve a felicidade, não é, de ser a guardiã, digamos assim, da coleção Cocoon. A coleção Cocoon é uma coleção organizada por um etnomusicólogo, não é, que é o Jacques Pampano, e nessa coleção Cocoon integra, portanto, cerca de mais de 230 ou 240 instrumentos musicais chineses. Portanto, essa coleção também é uma coleção que está muito bem catalogada, sobretudo porque é feita por um especialista, é feita por um etnomusicólogo, não é? E está depositada, é propriedade do Museu do Oriente. A coleção do Centro Científico Cultural de Macau é uma coleção com menor dimensão, mas tem, digamos, os ícones da organologia chinesa, não é? Clássica. Pode dar-nos alguns exemplos? Ora, nós temos na nossa coleção, portanto, devo dizer que nem todos os instrumentos são chineses, não é? Como portanto, sobretudo no auge do período da Rota da Seda, da dinastia Han, é um período que a China abre as culturas limítrofes, entram novos elementos linguísticos, entram novos instrumentos musicais, como é o caso da pipa, não é? Que é um instrumento que é introduzido na China no período da dinastia Han e que vai dar origem... É um dos mais emblemáticos. É um dos mais emblemáticos, entra exatamente no período da dinastia Han e vai dar origem a outras... Os instrumentos evoluem, não é? Portanto, aumentam cordas, diminuem cordas, o tamanho, portanto, vai dar origem a outros cordofones chineses. Entretanto,
Também temos, e temos uma pipá no acervo, posso referir o caso do tim, que é um instrumento, é um ícone da música chinesa, é o instrumento dos intelectuais. São os intelectuais chineses, faz parte dos atributos do intelectual chinês, não é? O dominar esse instrumento musical, portanto, o tim. É um instrumento de cordas, mas que se toca na horizontal. É um instrumento de cordas que se toca na horizontal, um instrumento de mesa. E, entretanto, é patrimônio, é classificado como patrimônio da humanidade, não é? Através da Unesco, desde 2010. Portanto, e é um instrumento, por obter esse mérito, não é? Por esse reconhecimento, é um dos instrumentos bastante procurados hoje, não só na China, como também no Ocidente. Tem, sim, alguma raridade, alguma peça que seja mais particularmente valiosa? Ora, na nossa coleção de instrumentos musicais, não há instrumentos antigos. Eles datam da década de 70, 80, não é? Portanto, a grande parte foram construídos na China, comprados em Hong Kong, não é? E trazidos para Macau, e de Macau enviados para Portugal, para Lisboa. Portanto, outros foram comprados diretamente na China para Macau. Não é? Portanto, não temos assim nenhum instrumento que possamos dizer antigo que integra a coleção. De qualquer maneira, em termos museológicos, a antiguidade ou a cópia é uma coisa muito discutível. O que é importante é termos a peça para mostrar, para apresentar para o público, não é? Se ela é antiga, se é mais valiosa, isso já é outra história que é muito debatida na museologia. O importante é termos ali as peças para apresentar ao público. É sabido que alguns dos grandes vultos do diálogo cultural entre Portugal e a China estiveram ligados à música, desde logo Tomás Pereira, nos séculos XVII e XVIII, foi um dos grandes divulgadores da música europeia na China, junto do imperador. Perguntava-lhe, houve também curiosidade por parte de Tomás Pereira e de outros homens com um percurso semelhante. Houve interesse da parte deles em relação à música chinesa, em relação aos instrumentos chineses também? Ora, como sabe, portanto, os jesuítas, o Tomás Pereira era um jesuíta, um membro da Companhia de Jesus, eram pessoas altamente letradas, não é? Eram altos intelectuais. E o Tomás Pereira teve a benesse de participar, não é, de conviver com a corte imperial, refiro-me ao imperador Kangxi, portanto, um dos primeiros imperadores da dinastia Qin, e o Tomás Pereira chegou a ser professor de música, música ocidental do imperador Kangxi. Não é? E construía, era um homem hábil, para além do seu domínio teológico, era um grande engenheiro. Foi responsável do Observatório Astronômico de Pequim. Durante algum tempo, construía instrumentos musicais, relógios, clavicórdio, autômatos para o imperador. Chegava mesmo a construir clavicórdios para o imperador, não é? E há referências, portanto, devo referir que foi até muito recentemente, foi uma figura completamente desconhecida da historiografia portuguesa, não é? Vale a pena perguntar-lhe o que é um clavicórdio. Bom, o clavicórdio é um instrumento de cordas dedilhadas, não é? Há muita confusão entre o clavicórdio e o cravo. É um instrumento de mesa retangular, não é? Será, digamos, o precursor do piano. Muito bem. Digamos, há quem defenda que é o precursor do cravo, mas a técnica do clavicórdio não é muito a minha área, portanto, mas é um bocado assim, portanto, é um instrumento de fácil transporte, porque é uma caixa, não é? Retangular. O cravo praticamente ainda não existia nessa altura, não é? Estávamos no início, todo aquele movimento que há no Renascimento relacionado com a música, não só com a música, mas a música tem uma grande reviravolta no período do Renascimento.
e, portanto, o clavicórdio era um dos instrumentos, digamos, bastante utilizados na altura. Mas voltando um pouco atrás, estes homens preocupavam-se também em conhecer a música chinesa ou queriam só levar a música europeia para a China? Não, não. Tinha uma grande curiosidade com a música chinesa, não é? Sobretudo pela novidade que encontravam na China em relação à música, não é? E o Tomás Pereira, voltando ao caso do Tomás Pereira, não vou falar de outros jesuítas, há jesuítas, portanto, que têm trabalhos dedicados exclusivamente à música chinesa, o que não é o caso do Tomás Pereira. O que o Tomás Pereira faz é tentar fazer o cruzamento de música ocidental com a música chinesa. Portanto, e a grande diferença são as escalas, não é? Nós temos a escala ocidental, que é a escala diatônica, com 7 notas, e a escala chinesa, que basicamente é construída numa escala de 5 notas, a escala pentatônica, não é? Entretanto, o Tomás Pereira tenta fazer esse cruzamento, não é? Há também uma obra que está, no meu ponto de vista, está para ser investigada, sobretudo nesse lado do interesse do Tomás Pereira pela música chinesa, refiro-me ao Lulu Zhengyao, que é uma obra que é inclusive impressa depois da morte de Tomás Pereira. Entretanto, essa obra contém um capítulo onde o Tomás Pereira vai falar sobre a teoria da música chinesa. Portanto, mas isso há muitos investigadores ocidentais que apanham a parte da música ocidental, porque a música ocidental, sobretudo para os membros da Companhia de Jesus, tem um peso muito grande que foi utilizado como propaganda, não é? A música, sobretudo a música polifônica, quando chega na China, portanto, fez uma sensação. Uma sensação, não é? Portanto, de facto, há referências, há documentação que nos informa que quando foi construído o primeiro órgão de tubos na igreja de Nantang, em Pequim, o imperador, familiares e membros da corte iam à igreja de Nantang, igreja católica de Nantang, não é? Para ouvir o som do órgão. Ia de manhã e ia à tarde, não é? E os chineses queriam ouvir, faziam filas à volta da igreja, não é? Os jesuítas a reclamarem, já estamos cansados de tocar órgão, temos que parar um bocado, portanto, iam revezando, chegavam a tocar dia e noite para os chineses terem a oportunidade de ouvir a música polifônica. Muito bem. Portanto, isso foi utilizado como propaganda. Portanto, está muito bem trabalhado a parte ocidental. A parte chinesa, relacionada com da música chinesa relacionada com Tomás Pereira, ainda falta ser trabalhada. Na apresentação do seu livro, no Albergue, falou também do aproveitamento da música chinesa por parte da Revolução Cultural de Mao Tse-tung e diz que há aqui uma relação algo paradoxal da ideologia da Revolução Cultural com a música e os instrumentos chineses. Por um lado, faz uma rejeição radical da tradição, mas não deixa de utilizar também a própria música para atingir os seus próprios fins. E diz também que, se não fosse a Revolução Cultural, alguma parte deste património podia ter-se perdido. Como assim? Ora, vamos lá ver, afirmar isso categoricamente é um bocado complexo, não é? De qualquer forma, sobretudo quando se fala da Revolução Cultural, que é um tema sensível, de qualquer forma, sabemos todos que o Mao Tse-tung, portanto, rejeitava tudo que era ocidental, historicamente, até percebe-se porquê, não é? E rejeitava tudo que era do Império. De certa forma, também se percebe porquê. O Império já tinha caído em 1911, não é? Ora, e ele queria uma China completamente nova. Entretanto, era preciso ter música, não é? E a música teve um papel muito importante na Revolução Cultural, não é? Há especialistas que trabalham especificamente na música produzida durante o período da Revolução Cultural, música chinesa, refiro-me, e, entretanto, como
havia uma grande influência já ocidental desde a Primeira República, não é? E essa influência ocidental, os chineses queriam novidades, não é? E há intelectuais que partem da China logo à queda do Império, ou seja, os anos 20, anos 30, uns vão para o Ocidente, Japão, numa primeira fase, Europa e Estados Unidos numa segunda fase. Muitos vão para a França. Esses vão ter França, vão para a Alemanha. Quando o Conservatório de Xangai é criado, o primeiro conservatório de música ocidental é criado, salvo erro, nos anos 20, anos 20, o seu primeiro diretor tinha toda a escola alemã, ele tinha estudado em Leipzig. Portanto, ele traz toda a escola alemã para o Conservatório de Xangai. Então, a música, a fluência, os compositores compunham, embora houvesse um resquício da tradição da musical chinesa, mas queriam todos compor à maneira ocidental. A própria formação da orquestra chinesa, não é, que data das primeiras décadas do século passado, é inspirada na formação da orquestra sinfônica ocidental, não é? Portanto, e lá temos o Ocidente, a música até 49, não é? Até o período da Segunda República, tinha muito peso, sobretudo com a implementação das escolas de música pelos protestantes. Aí já temos uma outra fase, já não são só os missionários católicos, mas temos também os missionários protestantes, e que tentam, a música ocidental de facto dá um grande boom na China. Mas qual foi então a parte deste património que a Revolução Cultural permitiu guardar? Chegando à Revolução Cultural, o Mao Tse-tung queria acabar com essa música ocidental que se fazia na China, que era ocidental, não é? A música tinha que ser propaganda, que é uma ótima comunicação, não é? Ora, então ele vai revitalizar, embora fosse contra o Império, não é? Ele vai revitalizar a organologia clássica, os instrumentos musicais clássicos da China imperial, não é? Ora, e dá um grande incremento nesses instrumentos, não é? E essa música é utilizada como propaganda. Portanto, poder-se-á interrogar, não é? Há instrumentos da China antiga que foram extintos, não é? Há um tipo de harpa, que é o conghou, não é? Há uma tentativa muito grande de recuperar esse instrumento. Há o sé, que é um instrumento descoberto no túmulo do Marquês Yi Zheng. Esse está praticamente desvitalizado. Há uma tentativa também de recuperá-lo. E poder-se-á interrogar, se não fosse o Mao Tse-tung ir buscar toda essa gama de instrumental clássica imperial, qual seria a sobrevivência desses instrumentos? Poder-se-á interrogar, não é? Estamos a chegar à reta final desta entrevista, mas gostava de lhe perguntar sobre a sua tese de doutoramento que está a preparar e que tem a ver com a política cultural em Macau. Qual é que é o destaque deste trabalho? Ora, pronto, essa minha segunda fase na academia, não fujo completamente dos instrumentos musicais chineses, da música chinesa, que é digamos, o coração da minha investigação, é o ponto fundamental da minha investigação. De qualquer forma, eu penso que é importante, e em acordo com a minha orientadora, a professora Salva Castelo Branco, chegamos a um consenso, não é? Que eu deveria desenvolver um bocado políticas culturais e infraestruturas culturais em Macau nas décadas de 80 e 90. E como estudo de caso, vou trabalhar sobre o Festival de Artes de Macau. Ora, isso para mim vai ser um bocado complexo, porque eu participei disso tudo. O Macau era uma terra... Pronto, não tínhamos infraestruturas culturais, né, no início da década de 80. Não é? Já disse numa entrevista recente que Macau, na altura, era um deserto cultural. Eu diria, não será um deserto cultural, é
um deserto cultural no sentido de ser uma terra riquíssima, mas um deserto em termos de riquíssimo em termos culturais, mas completamente deserto em termos de infraestruturas culturais. Em 83 nós tínhamos um teatro em Macau, que é uma peça arquitetônica belíssima, não é? O Teatro Dom Pedro V, construído na segunda metade do século XIX, não é? Portanto, uma peça de facto que deveria ser um mimo estava praticamente em ruínas. Não tínhamos uma sala de concerto, não tínhamos uma galeria de exposições, não é? Os primeiros festivais de música eram o Fórum de Macau, não sei se conhece, o Fórum de Macau era transformado num teatro, portanto, de ópera, não é? Lembro-me que em 83, em novembro de 83, a Companhia Nacional de Bailado vem fazer uma turnê de 10 espetáculos na China, dá 2 espetáculos em Macau, e dançaram no pavilhão de Monhai em cima de um estrado de bambu. Não é? Eu virei uma noite a ver se as tábuas não tinham nenhuma fresta por causa dos bailarinos não esbarrarem naquela fresta e terem algum problema, não é? Portanto, não trouxeram linóleo, nós também não tínhamos linóleo. Portanto, participei disso. Difícil por quê? Porque eu não vou poder falar aquilo que eu vi. Eu vou ter que ouvir as vozes vivas da terra que ainda estão cá, as associações culturais, não é? Vou ter que entrevistar, portanto, pessoas que participaram nesse movimento cultural que houve em Macau nas décadas de 80 e 90, portanto, eu vou ter que procurar saber o que o outro, qual que é a conclusão que o outro tirou desse movimento cultural. Participou de todo este movimento, esteve no lançamento do próprio Instituto Cultural, como referiu, esteve na criação do Festival de Artes, também no Festival Internacional de Música. Olhando para trás, o que é que o orgulha mais do que fez cá em Macau pela cultura de Macau? Olha, eu sou um bocado backstage, não é? Como se costuma dizer. Devo lhe dizer que me orgulho de tudo. Orgulho de tudo, porque foi um privilégio participar, dar algum contributo, não é? Para que, de facto, Macau ficasse culturalmente apetrecho. Foi uma época que marcou um antes e um depois, disso não há dúvida. Sim. Isso não há dúvida, portanto, alguma. Já quando saí de Macau em 99, em julho de 99, já tínhamos um conservatório de música com 2 vertentes, música e dança ocidental, música e dança chinesa, uma orquestra de câmara, uma orquestra chinesa, uma academia de artes visuais, portanto, galerias de exposição, um belíssimo centro cultural, não é? Inaugurado muito próximo da transição, mas deixamos aqui os festivais, o Festival de Artes de Macau. Eu estou um bocado no embrião do Festival de Artes de Macau. Foi um projeto única e exclusivamente para as associações culturais de Macau terem o seu espaço, o seu momento alto para mostrar aquilo que faziam. Portanto, foi o grande objetivo e penso que continua a ser um dos grandes objetivos. É um festival das associações culturais de Macau. O Festival Internacional de Música é criado para dar uma visibilidade internacional de Macau. Parece um bocado quase uma incongruência construirmos um festival daquela dimensão. Tivemos a desfilar em Macau nomes internacionais, não é? Portanto, eu lembro quer no período do Adriano Jordão, que foi o primeiro diretor artístico do festival, quer no período do João Pereira Bastos, portanto, desfilaram por Macau nomes internacionais, portanto, que nem Hong Kong tinha. Tivemos Alfredo Kraus, tivemos a Valentine Terrani, tivemos a Cotrubas, portanto, o maestro Sandor Weg, portanto, tivemos nomes internacionais aqui. E como é que é possível? Onde é que era o festival acontecia? Não tínhamos sala de espetáculo, não é? Portanto, parece utópico, mas foi realidade. Macau está hoje bem servido, tendo em conta os recursos que existem em Macau, acha que se podia fazer mais nesta área ou não? Olha, nós somos sempre ambiciosos, o ser humano é ambicioso e ainda bem, não pela positiva,
Não é? Não estamos nunca satisfeitos. Se eu lhe perguntar, queria uma televisão melhor? Obviamente que sim. Queria um centro científico cultural de Macau em Lisboa melhor? Obviamente que eu queria, não é? Nunca estamos satisfeitos. Agora, aquilo que eu assisto em Macau, por um acaso, numa entrevista que eu dei a um jornal, anteontem, a jornalista fez a mesma pergunta, que há maestros que reclamam, há entidades que reclamam que ainda é pouco, que podia ter mais. Eu falei, olha, eu vou só lhe dizer uma coisa. Cheguei ontem em Macau, às 5 da tarde, saí para dar uma volta, para matar a saudade dessa terra que também é minha. Deparei-me logo com 3 lojas com vidro e os alunos, um professor e alunos a tocarem instrumentos musicais. O que não se via antigamente, não é? Fui-lo encontrar. A única loja que vendia instrumentos musicais ocidentais, porque não havia instrumentos musicais chineses à venda em Macau, não é? A Loc Lam, refiro-me a Loc Lam, está lá. Mas eu vi mais 3 lojas de instrumentos musicais à venda, inclusive instrumentos musicais chineses. Foi a resposta que eu dei a essa colega jornalista, não é? Portanto, as coisas mexem. Temos um conservatório, não é? Um movimento. Há uma ação pouco falada. Ok, só para finalizar, é importante falar isso. Há uma ação que o Instituto Cultural lançou logo em 1983, que é o concurso para jovens músicos do território. E os vencedores iam a Portugal. Era o prêmio, não é? Ora, esse concurso foi a base, não é, de muitos músicos profissionais hoje que temos no território. Enio de Sousa, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.